Paulo ele escreveu 2 cartas para os irmãos de Corinto, né? E nós vamos ler a 2ª carta. Vamos ler o capítulo 5. Na verdade, eu quero dar continuidade à mensagem que eu iniciei ontem à noite, ali na Bento. Você pode assistir ela depois, se você assim desejar. Está disponibilizado no nossa página oficial da igreja, Quero ler o capítulo 5, e eu quero ler o versículo 18 e o versículo 19. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Diz o texto: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus abençoe os irmãos, querem estar assentados. Agradecer a Deus pelos nossos músicos, pessoa do Manassés, né, que coordena. Deus abençoe. E todos os irmãos, meus amados irmãos, estamos pregando seguido e a voz está um pouquinho judiada, né, mas graças a Deus por tudo isso. Eu estava estudando essa palavra e comecei a ministrar nela ontem à noite. E eu quero dizer a você que está me assistindo através do nosso Face, quero também te saudar com a paz de Cristo Jesus. Que essa paz possa estar no teu coração, na tua família, na tua vida, nesse momento de conflito, de luta, mas que você possa receber essa paz de Deus. Essa paz, e a Bíblia diz que é a paz que excede todo entendimento. Ou seja, nós não conseguimos entender como é que podem, em momentos de conflito, de luta, os crentes ter paz. Por isso que a Bíblia diz que é uma paz que excede o entendimento. As pessoas não conseguem compreender, mas nós temos a paz de Deus. E se você quiser ouvir a mensagem de ontem, está disponibilizado aí na nossa página. Eu falei ontem que eu tinha definido, pastor Darcy, minha saudação também, demais todos os obreiros. Eu falei ontem sobre que nesse texto que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 5, nesses versículos em diante, nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, que Deus, Ele é o autor da reconciliação. Eu falei ontem que Deus, Ele é o ofendido que vai atrás do ofensor. E eu falei ontem que Jesus é o agente da reconciliação. Foi através da morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário que ele pegou com uma mão na mão de Deus e a outra mão ele pegou na mão do pecador e reconciliou, porque havia uma separação. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E agora, meus amados irmãos, eu faço a leitura desse texto, e esse texto vai dizer para nós que Deus, Ele é o autor da reconciliação, que Jesus, Ele é o agente da reconciliação, mas eu e você, nós somos os ministros da reconciliação. É eu e você que Deus usa aqui na terra para levar o homem a se reconciliar com Deus. Jesus é o agente, mas eu e você somos os ministros que encaminhamos, que levamos as pessoas a ter essa reconciliação com Deus. Deus, meus amados irmãos, não chamou você, auxiliar, diácono, presbítero, diaconisa, evangelista, pastor, você líder. Deus não nos chamou para outra coisa, senão para a reconciliação. Deus não nos chamou, meus amados irmãos, para outra coisa, a não ser para
apaziguar, para apacentar. Você foi chamado para isso. Eu quero que você mentalize isso, irmão e irmã. Deus nos chamou, não nos chamou para outra coisa, a não ser para sermos, para o ministério da reconciliação, de apaziguar, de apacentar, meus amados irmãos. Deus conta com você, por isso que eu e você precisamos efetivamente exercermos o ministério da reconciliação. Olha o que diz Provérbios no capítulo 6, no versículo 16 vai dizer o seguinte: há 6 coisas que o Senhor detesta ou aborrece, sim, a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Isso são coisas, meus amados irmãos, que Deus detesta. Mas a 7ª ele abomina: o que semeia contenda entre irmãos. Meus amados, Deus detesta muitas coisas, mas uma ele abomina, é a 7ª, o que semeia contenda entre os irmãos. Mas eu fui ler hoje, meus irmãos, o que significa a palavra repugnar, abominar. Abominar significa repugnante ou detestável por Deus. Repugnante. Meus amados, eu li um exemplo que fiquei pensando, será que eu conto na minha pregação esse exemplo ou não conto, do que significa repugnante? E eu penso que tu deve mentalizar, me perdoe do exemplo, mas o exemplo que eu li quando eu fui estudar o que significa repugnante, que é o sentido, o sinônimo de ser algo que Deus abomina, detestável, é como que você servisse um prato de comida e fosse colocar em cima desse prato de comida esterco, e você fosse comer. Ao olhar, eu quero crer que todos sentem essa repugnação, aquela vontade de vomitar, diz o comentário da palavra repugnante. Quando Deus vê alguém que espalha, isso que significa a Bíblia, a palavra de Deus. Quando Deus vê alguém que semeia contendas entre os irmãos, meus amados, Deus olha para aquela pessoa e tem desejo de vomitar. É isso que significa a palavra que Deus abomina. Ei, irmão, eu quero que essa noite, você que está aqui nesse culto, você que é ministro da reconciliação, você que está me assistindo, eu quero que você sempre, quando porventura permitir ser ludibriado e permitir que você seja instrumento de semear contenda, lembre que Deus, ao olhar para esse gesto, ele vai sentir repugnação, vai sentir desejo de vomitar sobre isso, sobre essa atitude que você está fazendo. É isso, meus amados irmãos, que o texto está dizendo. Mas olha, o contrário disso está lá dentro do capítulo 5 de Mateus, o Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Ei, essa noite eu vim trazer essa palavra, que não é minha, é bíblica, e Deus tem compromisso com ela. Deus olha para você e diz assim: tu é um bem-aventurado, eu te chamei para ser pacificador, eu te chamei para você ser ministro da reconciliação. Eu quero que tu seja um apacentador, um pacificador, um reconciliador. Você é um bem-aventurado, porque você é um pacificador.
Se cada crente, cada chamado por Deus, cada homem, cada mulher cumprir o ministério que Deus entregou, jamais teremos problema, jamais teremos adversidade, jamais teremos dificuldade. Ou por que é que temos dificuldade? É quando nós fugimos da Bíblia, é quando nós saímos de dentro da Bíblia e fugimos dos compromissos da palavra do Senhor. Louvado seja o meu Jesus. A Bíblia Sagrada, você pode olhar, meus amados irmãos, sempre a Bíblia vai nos chamar para responsabilidades, a Bíblia sempre vai nos chamar para compromissos e para tratar as coisas com seriedade e responsabilidade. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olhe bem, meus amados, eu poderia dar muitos exemplos sobre reconciliação, sobre exercer o ministério da reconciliação, mas eu vou citar um texto aqui, uma passagem bíblica. Ela é um tanto conhecida, mas porém ela é pouco pregada. Isso está registrado lá no capítulo 12 de Números. No capítulo 12 de Números nós vamos falar, o epígrafe dessa passagem de Números 12 vai dizer a sedição de Miriam e Arão. O que é a sedição? É a revolta, é a murmuração. E como é que foi o exercício do ministério da reconciliação através de Moisés? Olhe bem o que diz Números 12, versículo 1. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. Versículo 2: e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Esse texto eu quero crer que vocês já conhecem. Quando Deus fala com Moisés, e agora Miriam, sua irmã mais velha, e o seu irmão do meio, Arão, murmuraram contra Moisés, dizendo: porventura fala o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E a Bíblia é enfática em dizer: e o Senhor o ouviu. Eles começaram a murmurar, primeiro falando sobre a esposa de Moisés, que era cuxita. Mas a murmuração do verso 2, irmãos, não tem nada a ver com a murmuração do verso 1. Eles iniciaram uma história para poder alcançar o outro objetivo. O início da murmuração era um, mas o objetivo era o outro. Vejam bem, mas quem é que falou aqui? O texto vai dizer: e falaram Miriam e Arão contra Moisés. Observe essa ordem. Eu quero que você dê atenção para isso, porque no final da mensagem eu vou voltar a essa ordem do texto que falaram Miriam e Arão contra Moisés. Falaram Miriam, irmãos, que era primogênita. Arão era o irmão do meio, contra Moisés, que era o caçula. Vejam bem, quem é que era Miriam, quem é que era Arão, quem é que era Moisés? Eram obreiros, eram líderes. Eram pessoas, meus amados irmãos, que lideravam, eram irmãos, inclusive, e que um começou a murmurar do outro. Talvez isso não é uma coisa bonita, mas é comum, infelizmente, acontecer dentro da igreja. De um, às vezes, irmão murmurar do outro, de um obreiro, às vezes, murmurar do outro, de um distrital murmurar do outro, de alguém, meus amados irmãos, murmurar de outro irmão. É feio, mas é passível de acontecer, meus amados irmãos, um murmurar do outro. Mas veja bem o que Miqueias, irmãos, ele reconhece lá no capítulo 6, versículo 4, dizendo o seguinte: pois te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Todos eles tinham uma missão, todos eles tinham um chamado de Deus. Ei, irmão, aqui eu estou dizendo para você, que pessoas chamadas também erram,
É isso que eu quero destacar essa noite. Arão, Miriam e Moisés, Deus chamou e deu uma missão, e eles, meus amados irmãos, tiveram um momento talvez de descuido, e acabaram pecando, errando. Eu quero destacar que isso pode acontecer entre eu e você, mas a Bíblia Sagrada me traz uma mensagem ao meu coração, porque antes de eu pregar para você, a Bíblia tem que falar comigo, e quando eu estudava esse texto, eu pensava, eu tenho que cuidar a minha palavra, a minha forma de ser. Ei, irmão, eu estou pregando para você que é líder, para você que está me assistindo, nós precisamos ter cuidado, porque não é porque somos chamados, vocacionados, temos uma missão, é que nós não negligenciamos às vezes. Mas o que é que devemos fazer com isso? É isso que eu quero meditar com os irmãos. Olha aqui, meus amados, Miriam e Arão, eles se mancomunaram, ou seja, eles se ligaram um ao outro para fazer algo mal. Eles se uniram, eles se ajuntaram, mas não fizeram isso corretamente, mas fizeram isso para tratar mal, para se uniram contra o seu irmão. Isso, meus amados, quer dizer o seguinte: é uma união quando às vezes pessoas, como por exemplo, o irmão A não gosta do irmão B, e ambos não gostam do irmão C. Acontece às vezes do irmão A se unir com o irmão B, não porque um gosta do outro, mas se une para atingir o irmão C. Isso é se unirem para fazer o mal, um propósito para atingir. É exatamente isso que nós vimos aqui: dois se unindo, se nivelando por baixo para poder atingir o seu irmão. O texto vai continuar dizendo: e falaram Miriam e Arão contra Moisés. O motivo era uma causa do murmúrio, era uma causa da esposa de Moisés, a Cuxita. Mas o versículo 2, meus irmãos, eles já trocam o tema e começam a murmurar, dizendo que Moisés não era o único que Deus usava, e que eles também eram usados por Deus. E o texto vai dar a ênfase dizendo o seguinte: e o Senhor o ouviu. O Senhor o ouviu. Moisés não ouviu o murmúrio, mas o Senhor o ouviu. Por que eu quero trazer esse destaque, meus irmãos? Porque às vezes nós pregamos tanto a Bíblia e vivemos nos cultos e não paramos para meditar que o Deus que nós servimos está lá em casa, está no nosso quarto, está na nossa casa, está no nosso trabalho, está no nosso Facebook, está no nosso Instagram, está nos nossos comentários, mesmo no culto, mesmo nos grupos fechados de WhatsApp. O nosso Deus está lá, é o Deus que ouve, o Deus que vê. Ei, essa noite eu vim trazer essa palavra ao teu coração, dizer: Deus é o Deus que conhece todas as coisas, e Deus tem um repugno por isso. Mas essa noite eu quero trazer essa palavra de cura para a igreja de São Leopoldo, para que Deus derrame do seu espírito e venha curar as almas e abençoar a sua noiva. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Moisés não ouviu, mas Deus ouviu. Moisés não ouviu, mas Deus ouviu. Ele ouve todas as coisas. É interessante, meus amados. Olha o que Isaías disse no capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Meus irmãos, eu quero que você está me assistindo, você que está aqui, meu companheiro, meu irmão, eu nunca uso esse altar sem antes orar por ele. Quem tem que pregar muitas verdades tem que ser o pastor da igreja, não pode ser outros. Eu não posso terceirizar o altar para pregar mensagem como essa aqui. Eu não posso terceirizar. Eu não posso fugir da responsabilidade de falar verdades que libertam, verdades que a Bíblia exige que pregue.
Eu não posso me acovardar por circunstância, por situações, não, meus amados. Eu tenho um compromisso, o meu compromisso é com Deus, o meu compromisso é com a Bíblia, é a verdade. E jamais a igreja vencerá, jamais a igreja triunfará, se ela não conhecer as verdades que liberta. Deus não tem compromisso comigo, com a minha palavra. Deus não tem compromisso contigo. Deus não tem compromisso com a tua pregação. Deus tem compromisso com a sua palavra. E se eu pregar a Bíblia e a igreja viver a Bíblia, nós vamos encerrar a quarentena debaixo de um poder de Deus, debaixo de batismo com o Espírito Santo, debaixo de cura divina, debaixo de libertação, debaixo de salvação. Mas se nós não vivermos a Bíblia, não adianta nós fazer com o relógio da oração, não adianta nós fazer jejum, não adianta, meus amados irmãos, nós fazer tantas coisas se não vivemos a Bíblia. Deus tem compromisso com a Bíblia, Deus tem compromisso com a Bíblia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz Números 12:3. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés foi considerado o homem mais manso, irmãos, da terra. E precisa isso. E traga essa palavra a você, irmão. Deus trabalha com a nossa mansidão. Sabe como é que Deus nos dá paciência? Alguém já leu na Bíblia isso? Através da tribulação. Se você está pedindo paciência para Deus, ei, se prepare, vai vir a tribulação. É na tribulação que produz a paciência. Moisés deve ter passado por poucas e boas para se tornar o homem mais manso da terra, ser paciente. Mas nós precisamos, irmão, você precisa. O líder não pode ser sangue quente, impetuoso. O líder não pode atuar sob emoção. O líder não pode trabalhar sob o ímpeto da velha natureza. O líder não pode esquentar o sangue e agir inconsequentemente, não. Moisés era um homem manso para enfrentar o que enfrentou. Você precisa ter esse entendimento. Você precisa. Eu oro pelo meu temperamento, para que ele possa me conduzir a atitudes corretas, tranquila, no momento certo. É fácil, experimente passar por uma tribulação, ver qual é que é a atitude que tu tem. Se Deus não dominar o nosso temperamento, se o meu e o teu temperamento não estiver sob o domínio do Espírito Santo, nós faremos bobagem, nós agimos incorretamente. Mas eu estou pregando para líderes essa noite, dirigente de distrito, líder de departamento, dirigente de congregação, que muitas vezes, meus amados, como diz o linguajar popular, às vezes se nós não cuidar, trocamos pé pelas mãos, e quando vimos Deus tem grande obra com nós, e nós se estragamos no momento de uma tempestade, no momento do temporal, no momento da adversidade. Por isso trago a mensagem ao teu coração. Moisés passava, meus amados irmãos, por um momento difícil. As pessoas com quem ele esperava que ele ajudasse estavam contra ele, mas Moisés era manso, e a Bíblia o chama como o homem mais manso da terra. Meus irmãos, para nós entendermos a continuidade do texto, porque o texto vai dizer que o Senhor desceu. Olha o versículo 5. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e os dois acudiram, ou atenderam, ou foram até o encontro de Deus. Eu vim dizer para você, irmão, e eu vou pregar no outro dia. Deus tem me dado umas mensagens, e que bom que está sendo filmado, que mais tarde dá para nós montar um DVD disso. Porque tem pessoas que talvez não vai dar crédito para alguma pregação que tenham feito agora, mas amanhã essa mensagem vai trazer resultado para muitas pessoas, porque Deus tem me dado essas mensagens. A Bíblia diz que nós estamos crucificados com Cristo. E quem está crucificado não consegue se defender. Crucificado está com as mãos presas e os pés presos. Nem coice tu pode dar. Tu não pode reagir. Crucificado em Cristo, tu não pode reagir. Meus amados irmãos, olhe bem, porque Deus é o que cuida dos seus.
Sabe o que a Bíblia exige de mim, irmão? Exige de você. Seja fiel. Sabe por que Deus desceu para advogar a causa de Moisés? Porque a Bíblia vai dizer que Moisés era fiel a Deus mais do que os outros. Mais do que os outros. Deus advoga a causa de quem é fiel. Seja fiel a Deus e deixa o mês correr por 30 dias, e Deus vai chegar na hora certa. Deus desce para socorrer, Deus desce para atender. E Deus foi ter um particular com Miriam, foi ter um particular, meus amados, com Miriam e com Arão. Moisés, ele é manso. Ele não tomou algumas atitudes, ele não tomou alguma providência, ele não tomou, meus amados, uma atitude um tanto drástica, não, mas Deus tomou atitude. Às vezes Deus, irmãos, não desce para advogar porque algumas injustiças, porque às vezes o próprio injustiçado toma suas atitudes. Olha o que está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 19, guarde isso, guarde essa pregação. Romanos 12, 9. E não vos vingueis a vós mesmos. Está escrito na Bíblia, olha lá. Amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Verso 20. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tem que ser crente, não é verdade? Tem que ser fiel a Deus. Quem não é crente, quem não nasceu de novo, não aguenta isso. Por isso, irmãos, que Deus prova para saber quem nasceu de novo e quem não nasceu. Deus é o teu dono, você está nele, você pertence a ele. Se você é fiel, Deus cuida de você. Deus cuida do teu ministério, da tua vida, da tua família. Deus, irmãos, ele desce e começa a falar. Olha a ordem, olha o assunto aqui. No versículo 1, ele vai falar quando o assunto era murmuração, quando ele era algo natural. Ele parece o texto dizendo: Miriam e Arão falaram contra Moisés. Mas agora, meus irmãos, nós vamos ver aqui na sequência, que quando a ordem é sobrenatural, aparece Deus falando com Moisés, Arão e Miriam. Então, meus amados irmãos, quando Deus desce, Deus inverte a ordem natural das coisas. O primeiro é o último é o primeiro, o grande fica pequeno, e aquele que tem, meus amados irmãos, o poder acaba perdendo, o pequeno se torna grande. Moisés agora, irmão, não tem culpa no cartório. Quando Deus chama para uma reunião, Moisés sai alegremente, alegre ao encontro da chamada de Deus, porque não tinha nada contra. Mas agora pense em Miriam e Arão, quando Deus chama para o tratar, quando Deus chama para tomar providência, como será que Miriam e Arão chegaram diante de Deus, tendo a consciência pesada? Certamente chegaram preocupadíssimos. Olha o que diz o versículo 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele, mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Deus está dizendo que o que diferenciou Moisés dos outros é porque ele era mais fiel. Ele era fiel. Essa expressão, irmãos, ela não é assim com Moisés, ou seja, pode ser trazido como Moisés é diferente. Deus olha para os fiéis diferente. É isso que o texto está me querendo dizer, que os fiéis Deus trata com diferença. Assim, meus irmãos, Deus começou a tratar. Olha bem, o texto vai dizer: Miriam e Arão falaram contra Moisés, foi o que eu li lá atrás. Então essa é a ordem textual: Miriam e Arão.
Então, irmãos, Deus ele sabe por quem começa a murmuração. Porque quando Deus fala com Miriam, os irmãos conhecem o texto que quando Deus sai da presença, a lepra tomou conta de Miriam. Mas por que será? Por que será que Miriam e Arão murmuraram contra Moisés? Mas quando Deus lhe traz a sentença, ele não botou lepra em Arão também, somente em Miriam. Sabe por quê? Porque Deus sabe por quem inicia. Às vezes tem coisa que parece um rolo de linha, né? Tu não acha a ponta, né? Mas onde é que iniciou? Onde é que iniciou? Mas como é que saiu essa conversa? Onde é que iniciou? Às vezes tu não acha a ponta, mas Deus sabe a ponta. Deus sabe a ponta. Deus conhece. Deus sabe aonde iniciou. Miriam foi que iniciou. Deus sabe por que iniciou. Olha o versículo 13 e 14, não vou ler por causa do tempo. Mas agora Arão, ele procura Moisés. Procura Moisés, pedindo socorro para Moisés. Pedindo para Moisés que, reconhecendo que eles agiram loucamente, pedindo para que Moisés intercedesse, para que eles não viessem a sofrer. Arão disse a Moisés: meu Senhor, rogo-te que não ponhas sobre nós este pecado, porque procedemos loucamente e pecamos. Meus irmãos, e agora Moisés, o homem de Deus, isso você tem que fazer, e eu tenho que fazer. Olha o versículo 13. Depois que eles recorreram pedindo socorro, sabe qual é que é a reação de Moisés? Versículo 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe tivesse cuspido na cara, não seria envergonhado por 7 dias? Esteja fechada por 7 dias fora do arraial, e depois se recolherá outra vez. Moisés, ele entra do Deus perdoe, não impute sobre eles isso. Mas Deus é justo, sabe o que Deus disse? Não, ela precisa ter uma disciplina, ela precisa pagar. E Deus vai dizer para ele o seguinte: você deixa ela fora da tenda do arraial 7 dias. E Deus usa um exemplo aqui de quando alguém cuspe no rosto do outro, enfim. Ou seja, Deus está me ensinando para mim, para você, e você ensina lá na tua congregação, ensina no teu grupo de convívio, que Deus perdoa a murmuração, é verdade, mas tem consequência. Quer guardar essa expressão? Vou repetir. Deus perdoa a murmuração, mas tem consequência. Diga isso para quem convive com você. Fale isso no teu grupo. Fale isso lá no teu trabalho. Fale isso na tua congregação. Tem perdão sim a murmuração, mas tem consequência. Deus, Moisés por ele não tinha consequência nenhuma. Moisés queria que Deus perdoasse, mas Deus disse não, ela tem que ficar 7 dias fora. Ela não pode participar. E depois você recolherá. Esteja fechado 7 dias fora do arraial. Ela continua fazendo parte da comunidade de Israel, mas ela estará fora do arraial. Ela precisa pagar. Vejam bem, meus amados, a murmuração, ela deixa a pessoa fora do arraial. Ela mesma afasta. A murmuração faz com que a pessoa se auto-exclua. É isso que Deus estava dizendo para Moisés. Mas eu quero me encaminhar para o encerramento, falando do ponto culminante da mensagem, que está aqui no que diz do versículo, no último versículo diz assim: mas Deus está dizendo, recolhei. É aqui que eu quero encerrar a minha mensagem. Recolhei. O Salmo 30, versículo 5 diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo.
Deus, irmãos, não queria matar, Deus queria perdoar. Deus disse assim: agora vocês recolham. Sabe, meus amados irmãos, 7 dias e recolherá. O texto está dizendo: receberás. Aliás, o texto está dizendo recolherás, não está dizendo receberás. O texto está falando, irmãos, não é que se ela vir você receba, não, você vai recolher, é você que vai ter que tomar uma atitude de ir buscar quem murmurou. O texto está dizendo o seguinte: não é esperar que venha, você vai ao encontro dessa pessoa que por causa da sua própria murmuração se afastou, se distanciou, está longe. Mas o ministério da reconciliação é isso que eu quero fixar essa noite. Não interessa o que fez, o que não fez, eu e você temos o ministério da reconciliação. O texto é recolherá, você busca, você vai ao encontro. Não interessa se murmurou, se falou, se te feriu, se te machucou. O homem de Deus, a mulher de Deus chamado, vocacionado, não espera vir, ele vai ao encontro, dizer: estamos te aguardando, quero você aqui, você precisa estar de volta, o teu lugar é aqui. Eu quero encerrar minha mensagem essa noite dizendo para você que está me assistindo, ou você que vai me assistir, que porventura se auto-excluiu pela tua conduta: Deus quer você aqui, nós queremos você aqui. Essa igreja ama, essa igreja perdoa, essa igreja estende a mão. Aqui tem um pastor que ama, aqui tem um pastor que tem misericórdia, aqui tem um pastor que estende a mão para recolher e estar junto, servindo ao Senhor. Fique em pé. Olha o texto, meus irmãos, versículo 15: assim Miriam esteve fechada fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não se recolheu de novo. Mas depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. O povo ficou parado, não avançou, enquanto Miriam não foi recolhida. Sabe por que isso eu entendo, irmãos? Deus queria ver o povo, se ele perdoa. Será que não tinha gente lá no meio do povo que dizia assim para Moisés: Moisés, deixa que morra lá. Não podemos ter mais junto com nós. Mas o povo, a ordem de Deus é: o povo não pode sair, não pode avançar, não pode ir enquanto não seja recolhida. Ei, irmão, Deus quer prosperar nossa igreja, quer prosperar teu distrito, a tua congregação, teu departamento, mas Ele quer que eu e você aprenda a recolher as pessoas que às vezes foram talvez ludibriadas, às vezes as pessoas que foram influenciadas negativamente, e às vezes nós partidarizamos, às vezes nós pessoalizamos e achamos que é pessoal. Não, Deus ensina através dessa palavra que só teremos prosperidade como igreja, como ministério, se nós aprender a recolher, se nós aprender a estender a mão, se nós aprender a perdoar, se nós aprender a amar, se nós aprender a reconciliar. O povo só saiu, só avançou, só deslanchou, só prosperou depois que foi recolhido. Deus quer que eu e você, como crente, como ministro de reconciliação, exerça efetivamente o ministério da reconciliação. Eu quero orar agora. É fácil ser crente? É fácil ser ministro da reconciliação? Não. Já não dá vontade às vezes de dizer assim: mas eu não vou ser mais, eu vou embora. Não dá para suportar, não dá. Mas essa noite a minha palavra para você, meu irmão, minha irmã, que porventura luta, e eu sei que você luta, eu sei que você batalha, mas a palavra essa noite, ministro da reconciliação, é isso. Aleluia. É você poder dobrar o joelho e dizer: Deus, o meu coração não tem rancor, o meu coração não tem mágoa, o meu coração não tem ressentimento. Eu consiga, vença. A tua congregação vai prosperar se você agir assim. Aleluia, aleluia. Eu já vi pessoas dizer assim: mas que tomara que vá embora. Tomara que vá embora. Não diga assim. Diga: Deus me deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Eu sinto Deus desta palavra, porque às vezes nós queremos
que aquelas pessoas que erraram com nós não venham mais, não. A minha pregação no altar de Deus, eu quero que tu faça isso também, Ministério da Reconciliação.